Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria e paz no coração. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero deixar um recadinho para você, papai, para você, mamãe. Você sabia que quando Deus quer mudar toda uma história, Ele tanto pode usar exércitos poderosos como homens preparados para vencer a batalha, como Ele também pode usar pequenas crianças? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma criança especial chamada Moisés, que estava à beira da morte. Mas a sua mãe, num ato de medo, de desespero, colocou aquela criança dentro de um cestinho e o lançou no rio Nilo. E o que era para ser a sua morte, a sua destruição, foi o que o salvou. Pois a filha do faraó estava lá embaixo e o achou e o criou. E quando ele cresceu, ele foi a pessoa que Deus escolheu para libertar o seu povo, para libertar o Israel da escravidão do Egito. Deus o usou. Também temos outra criança maravilhosa de uma mãe estéril, que não podia ter filhos, que tanto orava para que Deus lhe desse filho. E Deus abriu a sua madre e lhe deu um menino chamado Samuel. E esse menino foi criado na casa do Senhor, na presença do Senhor. E ele teve a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e de falar: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E dele Deus fez um dos maiores e mais usados profetas pelo Senhor. E não podemos deixar de lado o pequeno Davi. Uma criança que era rejeitada pela sua família. Uma criança que cresceu no pasto cuidando de suas ovelhas. Deus lembrou dele. Deus o ungiu e fez dele rei de Israel. Um dos melhores reis que Israel já teve. E tem um bebê, uma criança que nasceu num lugar simples, humilde, onde ninguém esperava, em uma manjedoura. O nosso querido e amado Senhor Jesus, Ele nasceu na simplicidade, na humildade, e Ele tornou o nosso libertador. Ele veio ao mundo para nos libertar, para que um dia eu e você pudéssemos morar com Ele no céu, para que um dia eu e você pudéssemos ser chamados de filhos e filhas de Deus. E não podemos esquecer de uma pequena criança que foi levada como escrava. Deus a usou para que o seu Senhor fosse liberto de uma enfermidade que não tinha cura. Ela orientou o seu Senhor a ir até Israel, porque lá tinha um profeta que podia curar ele da lepra. E Naamã a ouviu. E assim ele pôde ser curado. Não importa se você está criando uma menina, não importa se você está criando um menino. Você tem que criar essa criança com a certeza que ele tem um chamado celestial, que ele tem um chamado de Deus, que ele poderá ser o futuro profeta, futuro levita, pastor, evangelista, missionário, vereador, prefeito, governador, presidente. Ele pode ser a próxima criança que irá mudar toda uma história. Então nessa manhã eu convido você a orar mais pelo seu filho, a se consagrar mais pelo seu filho, a orar junto com o seu filho, a ler a palavra com ele, a ensinar a ele o amor de Jesus por mim, por você, o amor de Jesus por nós, o amor de Jesus pelos seres humanos, pela humanidade. Mesmo ele sabendo que nós somos falhos, ele sempre irá levantar uma pessoa que irá ser o nosso intercessor, que irá ser o que irá direcionar a nação para um caminho melhor. O seu filho pode ser o próximo instrumento que Deus irá usar. Então não perca tempo. Se o seu filho fala assim: hoje eu não vou na igreja, ele é criança, ele não tem direito de escolher. Leve o seu filho para a igreja mesmo assim. Querendo ou não querendo, leve para a escolinha dominical, leve para os cultos, faça culto na sua casa com seus filhos, ore com seus filhos. Mas não deixe o seu filho crescer longe da presença de Deus. Se você é uma família que ainda não conhece do Senhor Jesus, que ainda não frequenta uma igreja onde verdadeiramente a palavra do Senhor Jesus é pregada, eu convido você hoje, nessa manhã, a visitar uma igreja, mas uma igreja verdadeira, uma igreja que teme a Deus, uma igreja que vive dos princípios de Jesus, uma igreja que vive da palavra do Senhor Jesus.
Eu desejo que você encontre essa igreja e que, se você achar, você não saia. Não é que a igreja vai te salvar, mas ali é o caminho que você vai ter para conhecer a Jesus, para estar na presença do Senhor Jesus, para criar o seu filho na presença do Senhor Jesus. A igreja, ela é apenas um instrumento que Deus usa para que nós possamos nos aproximar do Senhor Jesus, para que nós possamos ter comunhão com o Senhor Jesus. Eu espero que você acorde logo e que você entenda a importância que é criar uma criança na presença do Senhor Jesus. A importância que é criar uma criança que foi o próprio Senhor que nos deu. Eu desejo a você que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê conhecimento, que Deus fortaleça a sua fé, para que o seu filho, a sua filha, possa ser o próximo instrumento que Deus vai usar, o próximo instrumento nas mãos do Senhor Jesus. Cuide dos seus filhos, ame seus filhos, ame a Deus, porque o Senhor Jesus, Ele te ama e Ele ama seus filhos. E Ele está cuidando dos seus filhos e Ele vai direcionar os seus filhos no caminho certo. Apenas crie seus filhos na presença dEle. Não perca mais tempo. Venha para Jesus hoje, entregue a sua vida para Jesus hoje e cuide do seu filho na presença do Senhor Jesus. Bom dia, que seu dia seja extraordinário.